aqui, ó. Vai. Tá demais, hein? Vai. Glória, glória. Eu quero ouvir aqui, vem. Solte a voz, vai. Oh, glória. Tá bonito, vai. Glória, glória. Bem agitado. Glória, glória, vai. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Vencendo, vem Jesus. E vencendo vai cantar. Vencendo, vem Jesus. E aplauda Jesus. Aleluia. Amém. Senta aí em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amém. Que bom que você está aqui conosco. Amém. Nós estamos no mês de abril. Olha, já estamos no mês de abril já. Misericórdia. Mês da sede de Deus. Passa lá, meus irmãos, a peregrinação. Quem é que está com sede de Deus? Diga amém. Porque eu estou, viu? Olha, tá muito difícil ficar vendo jornal, né, gente? Tá muito difícil. Tá doído. Eu vejo um pouquinho do Jornal da Record, que eu acho que é mais pé no chão, sabe? Mas nem ele tá dando. Tá difícil. Amém? É muitas coisas que a gente vê. É a realidade. Muitas coisas são fakes, né, gente? Mas a gente sabe que o mal está aí, mas a cura também vem de Deus. A bênção também vem do nosso Deus. Então, na mesma intensidade que a gente preocupa com as notícias, eu tenho que preocupar com as Escrituras, com a palavra de Deus, amém? Ela que vai me dar fé, esperança, num tempo como esse, amém? Não fica longe da palavra, pode guardar. Essa peregrinação, ela nos aproxima de Deus. Tem pessoas que ainda estão fazendo ainda, lendo a Bíblia, né, no propósito desse ano todo. Tem a peregrinação, amém? Vamos ficar perto. Olha, o pastor Douglas está gravando um devocional todo dia de manhã para a gente. Está sendo uma bênção, quem está no grupo está vendo. Pastora Daniela está com o devocional também no canal dela. Tem a rádio, tem a Igreja da Graça, a internet. Amém, gente? Nós estamos bem amparados aí para nos fortalecer diante do Senhor. Não fica só pegada às notícias, ao jornal, não. Amém? Tem que saber o que acontece em Minas, no Brasil e no mundo, mas ficar mais próximo das coisas de Deus. Amém? Aquecer nosso coração com a fé, porque para tirar nossa bênção tem gente demais, não tem, gente? Vixe! Vamos ler a peregrinação de hoje? Hoje é dia 11. Hoje está no livro de Salmos 63, 11. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará. Porque se tapará a boca dos que falam mentira. O diabo, ele só profere mentira a nosso respeito. É ou não é, gente? A não ser que sua vida é uma vida de mentiras. Diga, Deus me livre. Tem gente que vive de mentiras, infelizmente. Então é hora de acordar e viver na realidade. Se eu viver na realidade, viver na presença de Deus, a palavra de Deus diz que Ele vai tapar a boca dos mentirosos ao nosso respeito. Vai emudecer aquele diabo que está usando aquela pessoa para proferir mentiras ao seu respeito.
Vai na entrevista de emprego, chega lá, você não passa. Uma pessoa abençoada, sabe um monte de coisa, mas não consegue ir bem na entrevista, né? Tem aquele bloqueio. A pessoa entende, você fala uma coisa, a pessoa está entendendo outra. Amém, gente? Diga Deus me livre. Deus vai tampar a boca dos mentirosos. Deus vai tampar a boca daquele que profere coisas negativas, fala em mal da sua vida. Mas eu tenho que estar aqui aonde? Na palavra de quem? De Deus. Eu tenho que estar debaixo da autoridade de quem? De Deus. Então, quando eu tenho sede de Deus, eu vou ficar mais perto da palavra e todo o mal, mentirada da minha vida. Que tem muitas pessoas, meu irmão, minha irmã, que fantasiam uma vida que não é dela. Diga Deus me livre. Mas é verdade. Lá na casa dela, a família dela sabe quem é ela. Mas na rua é outra pessoa, vive de mentiras. E aí a máscara vai cair. Não só essa que a gente tem que usar, mas a máscara da verdade, amém? Da mentira vai cair, vai aparecer a verdade em nome de Jesus. Amém? Então você que está na presença de Deus, busque ser luz como é a palavra de Deus. Amém? Luz e trevas não se misturam, amém, gente? Pode estar aquela treva, um palitinho de fósforo que você risca, não clareia tudo. Assim é a presença de Deus em nossa vida. Amém? Então aqui no B, no C fala assim: porque se tapará a boca dos que falam mentira ao seu respeito. Todo mundo vai conhecer você na verdade de Deus. Amém? Fecha os teus olhos, meu Deus, em nome de Jesus. Neste mês de abril, neste mês, Pai, da sede de Deus, que toda a igreja possa sentir essa sede, meu Pai, do Senhor. E essa sede só será saciada das águas que vêm do trono de Deus. Aquele que vier a Jesus e vier a Cristo, jamais terá sede. Sede de justiça, sede de paz, sede de amor. Que possamos estar próximo de Deus para que nunca venhamos ter sede. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Diga graças a Deus. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Não? Amém. Vamos ficar de pé para receber nosso pastor com a palavra de Deus dessa manhã. Sejamos sempre confiantes, amém? Deus tem sempre o melhor para mim. Deus tem sempre o melhor para você. Amém? Mas hoje é Santa Ceia. Hoje é dia de rendermos todos os cultos, adoração ao Senhor Deus poderoso, a Jesus. Jesus deixou essa ordem para nós, que nós fizéssemos esse ritual que vamos fazer hoje, até que Ele venha. Então, se estamos aqui hoje celebrando essa ceia, porque Jesus ainda não voltou, é a oportunidade que eu tenho, que você tem, meu irmão, de se lavar hoje no sangue de Jesus, para que tuas vestes possam estar limpas. Oh, aleluias. Não há mais sacrifício de sangue, meu irmão, não. É a nossa vida que o Senhor quer. É o nosso coração que o Senhor deseja, aleluias. Oh, aleluias. Oh, yalabalá, fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar a um lugar muito distante, a um lugar muito distante, onde nunca haverá, nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá.
toda a igreja cantando e adorando esse Deus. Oh, aleluia, Senhor. Toda a igreja levante suas mãos aos céus. Fico a imaginar o dia, aleluias, em que o meu nome irá chamar a um lugar muito distante. Cante. A um lugar muito distante, onde nunca haverá, oh, aleluias, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. Aleluias. Nem fome, não haverá, nem sede, nem pranto, nunca haverá. Levante suas mãos. E o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. Quero ouvir vocês. E o poder oh, aleluia. Oh, aleluias. Te guia para a fonte das águas da vida, me levará. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Oh, aleluia. E o Cordeiro Cante, louve. que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. E aplaude esse Deus. Aleluia, Senhor. Obrigada, Deus. Glória a Deus, amém. Bom dia, povo de Deus. Dá um bom dia para o seu irmão, para a sua irmã. Glória a Deus, sejam bem-vindos à casa de Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Você que está pela primeira vez hoje, seja bem-vindo à casa do nosso Deus. Hoje, domingo de Santa Ceia. Que bênção nós termos aí esse privilégio de estarmos aqui na casa de Deus. Você que veio hoje, as pessoas que estão em casa nos acompanhando. Infelizmente, em quase todo o Brasil as igrejas estão fechadas devido aos decretos aí dos prefeitos, né? Mas glória a Deus que nós estamos aqui para glorificar o nosso Deus. E todos nós sabemos, irmãos, que o tempo que nós estamos vivendo são tempos difíceis, não apenas relacionado à saúde, mas em todas as áreas da nossa vida. E em tempos difíceis, irmãos, tudo que nós precisamos aprender é a orar. Aprender a orar, aprender a buscar a Deus de uma maneira correta. Todas as vezes nós pensamos que Deus vai atender até mesmo qualquer tipo de oração. Então eu já preguei esta mensagem, mas eu creio que Deus vai falar novamente ao seu coração através dessa palavra. O texto da introdução que nós vamos ler está em Lucas capítulo 11, versículo 1. Hoje nós vamos aprender sobre a oração do Pai Nosso. E nós vamos também estar aprendendo a maneira certa de orar.
Existe uma maneira certa para nós orarmos, pastor? Existe, e hoje nós vamos aprender a orar não segundo a minha orientação, mas segundo a orientação de alguém que foi um exemplo na oração, um exemplo de homem de Deus, um exemplo de servo de Deus, chamado Jesus, na sua caminhada, que ele obedeceu aos mandamentos, aos princípios, abrindo mão de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Lucas capítulo 11, versículo 1, olha o que a Bíblia fala. Esse é o texto da introdução, para nós entrarmos na nossa mensagem de hoje. Diz: E aconteceu que, estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, o que ele pediu? Ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Irmãos, ninguém nasce sabendo orar. Ninguém entra na igreja sabendo orar. A oração nós aprendemos através do ensinamento. Muitas vezes a gente pensa assim: pastor, mas eu sei orar, eu oro do meu jeito. Os discípulos também sabiam orar. Eles caminhavam com Jesus, andavam com Jesus. Mas veja a importância de você aprender a orar. Por isso que os discípulos falaram: Senhor, ensina-nos a orar, porque João ensinou os discípulos a orar. Então é importante, irmãos, nós aprendermos a fazer a oração. Às vezes nós pensamos que Deus vai ouvir qualquer tipo de oração. Então a oração, ela é importante na nossa vida. Nós estamos, como eu falei, passando por um tempo muito difícil, onde muitas pessoas precisam de orações e aonde também nós precisamos de orações. Precisamos permanecer firme na presença do nosso Deus. Aí nós vamos entrar lá no texto de Mateus capítulo 6, que aqui nós entramos na mensagem. Mateus capítulo 6. Os discípulos pedem para que Jesus ensine a orar. E aqui está o modelo de oração que nós devemos realizar. O modelo de oração que nós devemos fazer em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 5. Aí ele diz assim, irmãos: E quando orares, não sejais como... O que ele está dizendo aí? Hipócritas. O que quer dizer uma pessoa hipócrita? O significado da palavra, irmãos, hipocrisia, significa esconder-se atrás de alguma coisa. Então, todas as vezes que nós formos orar, Jesus ele faz até uma comparação para nós não sermos igual aos fariseus. Não pode haver hipocrisia nas nossas orações. E aí ele diz aí: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos por quem? Pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Pastor, então quando eu vejo alguém orando em pé, seja numa praça, seja em lugar público, então esta pessoa, ela está fazendo de uma maneira errada. Depende muito da intenção do nosso coração. Quer dizer, Jesus estava orientando que nada adiantava
as nossas orações, elas serem reconhecidas diante dos homens, se Deus não visse a sinceridade nas nossas orações. Então, se tem uma das coisas, irmãos, que agrada a Deus, é a sinceridade na oração. É nós sermos aquele cristão verdadeiro, a pessoa adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, a hipocrisia é quando a pessoa ela tenta mostrar uma coisa que ela não é. Quer dizer, em público, na frente das pessoas ou em cima do altar, nas praças ou em qualquer outro lugar, a pessoa aparenta ser alguém espiritual. A pessoa aparenta alguém cheio do poder, cheio da unção de Deus. E quantas das vezes nós não somos enganados? Porque Deus não vê como o homem vê. Deus, ele olha para o nosso quê? Coração. Deus, ele vê a intenção do nosso coração. Então nós não podemos, irmãos, ser como aquelas pessoas hipócritas. Quantas das vezes a pessoa, dentro da casa dela, ela quer orar para que todo mundo veja. Não que seja errado, mas só que Deus sabe a intenção do nosso coração. Deus sabe se eu estou fazendo aquela oração para minha família ver, para as pessoas verem que eu sou espiritual, ou Ele está vendo se aquilo que eu estou fazendo é para Ele. Porque todas as nossas orações, irmãos, elas precisam ser voltadas para quem? Para Deus. Eu não oro para que as pessoas vejam. Eu oro para meu Deus. Eu cultuo ao meu Deus. Eu adoro ao meu Deus. Não é para mostrar para alguém que eu falo em línguas, que eu sou batizado no Espírito Santo. É claro, irmãos, que tem momentos na nossa vida que somos tomados por Deus, tomados pelo Espírito Santo de Deus, e aí nós falamos em línguas, buscamos a presença de Deus, mas Deus sabe da intenção. Então a hipocrisia é como os fariseus faziam. Os fariseus, eles faziam um show, apresentavam como se tivesse até mesmo no teatro, e quem olhava, ou seja, ficava admirado. Olha como ele ora bem, olha as palavras que ele usa nas suas orações. Então não é esse tipo de oração que agrada a Deus. Não é uma oração bonita, não é uma oração com palavras bonitas, mas é uma oração sincera, é uma oração verdadeira. Por isso que os discípulos, apesar de caminhar com Jesus, de estar com Jesus, eles pediram: Pai, Jesus, ensina-nos a orar. Porque nós olhamos para os discípulos de João Batista e eles sabem orar. E nós queremos aprender com o Senhor. Irmãos, não tem nada melhor do que você dobrar os seus joelhos em casa, se falar com Deus e dizer para Ele: Senhor, eu não sei orar. Pastor, estou começando na igreja, eu não sei orar. Quem é que vai me ensinar? Deus me ensina através da palavra. Ou seja, meu Deus, me ensina a orar da maneira certa, da maneira correta, me dá um entendimento, discernimento da tua palavra. E aí no versículo de número 6, ele diz assim: mas, para quem que ele está dizendo? Tu, que somos nós, quando orares, entra aonde, irmãos? No teu quarto, no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a quem? A teu Pai, o que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto, o que ele vai fazer? Ele vai nos recompensar. Então nós não podemos, irmãos, eu não posso de repente fazer uma oração tão bonita diante da igreja, e de repente toda a igreja vai e ela aplaude aquela oração bonita. Glória a Deus, ou seja, pela oração bonita. Mas se aquilo ali, irmãos, for apenas um teatro, como nós vamos ver no decorrer da caminhada, há muitas pessoas que oram bonito, que falam bonito, mas de repente amanhã depois você vê uma notícia na televisão, alguma coisa, algum escândalo, e você vai dizer: poxa, eu me enganei com aquela pessoa. Achei que era espiritual, achei que era um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus. Por quê? O homem vê muito, irmãos, aquilo que está diante dos olhos dele. Nós olhamos muito para o teatro, para o show, muitas das vezes, que a pessoa faz.
e esquecemos de olhar, ou seja, até mesmo para os frutos, para a árvore, esquecemos de olhar até mesmo para o bom testemunho que muitas das vezes nós precisamos produzir. Então a Bíblia fala que quando nós formos orar, ele diz: olha, entra no teu quarto, ora para quem? Para o teu Pai. Quem é o nosso Pai, irmãos? É Deus. Então a minha oração, Jesus nos ensinando a orar, ela tem que ser direcionada para Deus. Quanto tempo, pastor, eu devo orar? A Bíblia não fala quanto tempo nós devemos orar. Mas, irmãos, quanto mais tempo nós tivermos com Deus em oração, mais espiritual você vai ser. Mais intimidade com Deus você vai ter. Então nós, como cristãos, como servos de Deus, nós precisamos, em nome de Jesus, estar em espírito de oração. E como é que eu oro, pastor? Quer dizer então que Deus só vai ouvir a minha oração dentro do meu quarto. Quando a Bíblia fala, irmãos, entra no teu quarto, ele está querendo dizer que nós que vivemos no mundo, por exemplo, no nosso dia a dia, quantos problemas tem no seu trabalho, quantos problemas dentro da sua casa, quantas coisas nós temos para fazer no nosso dia a dia, mas quando ele fala desta oração secreta, ele está querendo dizer que 24 horas o meu pensamento, o meu espírito precisa estar em oração. Eu estou dirigindo, mas eu estou em oração. Eu estou, ou seja, no meu local de trabalho, mas eu estou em espírito de oração. Quando a Bíblia fala para entrar no quarto, não quer dizer que eu tenho que ficar 24 horas trancado dentro do meu quarto, só orando, só buscando a Deus, falando em línguas, lendo a minha Bíblia. Não. Nós temos a nossa vida, o nosso cotidiano, mas nós precisamos entender que quando ele fala de entrar no quarto, de fechar a porta do nosso quarto, ele está querendo dizer que as nossas orações, elas precisam ser direcionadas para Deus. E a todo momento eu estou em qualquer lugar, dentro de um avião, dentro de um ônibus, de um trem, dentro de um carro, em qualquer lugar que eu estiver, eu estou ali em espírito de oração. Então 24 horas nós estamos ligados com Deus. A pessoa pode estar em qualquer lugar, mas ela está com aquela palavra, ela está em intimidade com Deus, ela está em oração, em plena intimidade com o Pai. E quando nós fazemos isso, Deus vê a sinceridade. Deus se agrada da nossa sinceridade. A palavra de Deus, ela diz que nós vamos encontrar a Ele quando nós buscarmos de todo o nosso coração. É dizer, então, quando é que eu vou encontrar Deus, pastor? Quando eu buscar de todo o coração. Então não é buscar por buscar, não é orar por orar, mas é nós, irmãos, entendermos que o que eu faço em oculto, aquele momento de oração, aquela busca, a minha intimidade com Deus, ela não é revelada quando eu subo aqui no altar para orar, para pregar diante da igreja. A minha intimidade com Deus, irmãos, acontece no oculto. A minha intimidade com Deus acontece no secreto, porque aqui todo mundo é espiritual. Dentro da igreja todo mundo é de Deus. Agora no oculto é que Deus sabe quem é quem. No oculto, quando nós estamos no nosso secreto, é que Deus sabe verdadeiramente quem nós somos. Então ser espiritual, irmãos, dentro de uma igreja é muito fácil. Todo mundo está ali orando, adorando a Deus, todo mundo está com o pensamento voltado para Ele. Aí ele diz assim: e orando, não useis de vãs repetições. Aí ele diz: como gentios que pensam que por muito falarem serão o quê? Ouvidos. Então, Jesus está ensinando nós a orarmos. Então ele diz: olha, quando vocês forem orar, não seja como os gentios, quer dizer que eles pensam que por muito falarem, eles serão o quê? Ouvidos. Existem vários tipos de oração, uma reza, por exemplo, tem pessoas que elas oram todo dia. Não vai adiantar, irmão, se eu todo dia pegar a minha Bíblia e orar os Salmos 91 10 vezes, eu pegar um terço lá e ficar lá rezando, orando, não sei quantas Aves Maria,
ou não sei quantos Pai Nosso. Vou pegar o Pai Nosso, vou ler 20 vezes o Pai Nosso. Eu vou ler aqui 30 vezes fazendo essa mesma oração, essa mesma petição. Então não são as repetições. Deus está dizendo, olha, quando vocês orarem, não useis de vãs o quê? Repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão o quê? Ouvidos. Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, e o exemplo de oração é o exemplo de Elias. Elias está ali, os profetas de Baal também, e a Bíblia fala, nós conhecemos a história, a Bíblia diz que o Elias, ele coloca ali diante de Deus, ele é desafiado, e aí os profetas de Baal, eles começam a fazer aquele ritual. E aí eles fazem aquele ritual querendo chamar a atenção do Deus deles, e Elias até brinca com eles, diz, olha, talvez deve estar dormindo, deve estar descansando, viajando, quer dizer, deve ter ido para algum lugar, porque não está ouvindo, não está atendendo. E aí Elias ora e clama a Deus, e ele fala que se ele é um servo de Deus, que fogo caia do céu naquele mesmo momento. Elias não passou, irmãos, nem muitos minutos falando com Deus, e o fogo desceu da onde? Desceu do céu. Enquanto eles ficaram ali, no ritual, batendo tambor, Baal, 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 e Baal não respondia. Se Baal não vinha, Baal não atendia. Então as nossas orações não é eu ficar repetindo Pai Nosso, não é eu ficar lendo, irmãos, toda hora o Salmo 91, que ele é conhecido como Salmos da proteção, mas Deus, ele sabe, quer dizer, a oração sincera, Deus atende as nossas orações. No versículo 8, olha o que a Bíblia fala: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, e antes de vos lhe pedirdes. Então, por que nós não precisamos, irmãos, ficar toda hora repetindo para Deus aquilo que nós queremos? Porque Deus já sabe o que nós precisamos. As pessoas que adoram outros deuses, as pessoas que praticam todo momento vãs repetições, elas têm apenas um interesse. Alguém vai lá e faz um sacrifício, a pessoa vai lá, ela paga um voto, ela diz, não, eu preciso pagar uma promessa que eu fiz, e às vezes diz, não, é o nome do meu filho, eu preciso subir a escada de joelho, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso carregar uma cruz. Então, quantas não são as pessoas, irmãos, que fazem coisas que para Deus aquilo ali não faz a menor diferença? Então, a Bíblia fala que nós não podemos nos assemelhar a eles, porque Deus sabe o que nós, necessitamos. Eu, por exemplo, tenho um filho de 4 anos, o Bernardo. O Bernardo não fica, irmãos, toda hora, e até quando é bebezinho, se você tem bebê em casa, criança em casa, eu tenho certeza que a criança, quando ela não sabe falar, você não vai ficar esperando o bebê falar, pedir que está com fome, que quer comida. Por quê? Porque você sabe que o seu filho precisa. Você sabe qual é a necessidade que o seu filho tem. Então naquela hora ali que você vê, percebe, você diz assim, não, está na hora de dar aqui uma comida para ele, está na hora aqui de fazer uma mamadeira para ele. Então você vai dar, ele não precisa pedir. E a palavra de Deus, ela diz que Deus sabe o que nós precisamos antes de nós abrirmos a nossa boca. Então Deus já sabe o que eu preciso. Deus sabe qual é a minha necessidade. Esses dias eu mandei um áudio falando a respeito da oração. Inclusive, se você tem o WhatsApp, depois entre em contato comigo para que eu possa enviar a mensagem diária. Todos os dias estou mandando lá a oração. Tem alguém que está recebendo a oração. Então, se você não está recebendo, depois passa o WhatsApp para mim, em nome de Jesus, para estar recebendo aí a oração diária que nós estamos fazendo. Então, nós como cristãos, irmãos, como servos de Deus, precisamos entender que Deus já sabe.
e como eu mandei essa mensagem no WhatsApp, Deus conhece as nossas necessidades. Existem 3 tipos de oração que Deus ele vai responder. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Versículo 9, ele diz assim: portanto, vós orareis assim. Então nós podemos perceber, irmãos, que primeiro Jesus vem dando um sermão e ele diz: olha, esse jeito aqui que os hipócritas, os escribas, os gentios, os fariseus eles fazem, esse tipo de oração aí, vãs repetições, lança fora tudo isso. Aí ele diz: olha, vocês irão orar assim. Aí ele diz aí, ó: Pai nosso que estais aonde? Nos céus. Santificado seja o teu nome. O que quer dizer, pastor, esse primeiro versículo? Pai nosso que está aonde? Nos céus. Como é que nós iniciamos uma oração? Primeiro nós iniciamos uma oração, irmãos, reconhecendo Deus como Pai. Só que Ele não é Pai apenas de uma pessoa. Por exemplo, na igreja nós nos cumprimentamos como irmãos. Mas não apenas os membros da Igreja da Graça. O cristianismo, a igreja, quer dizer, num todo, cumprimenta assim a paz do Senhor, ou seja, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo. Por quê? Nós temos um Pai. E a Bíblia fala do Pai Nosso, que quando nós formos orar, Pai Nosso, quer dizer, o Pai é aquele que cuida, o Pai é aquele que protege, o Pai é aquele que vai nos guiar, o Pai é aquele que vai nos proteger. Quando a Bíblia fala do Pai, ele não faz uma comparação do Pai, quer dizer, daquele Pai realmente que tem ali o seu filho, mas esse Pai, ele não tem defeito, esse Pai, ele não tem falhas, e esse Pai, ele tem muitos filhos. Então, quando nós formos orar, nós devemos orar: Pai nosso, que Ele está onde? Nos céus. Então, meu Pai, Ele não está aqui. Quer dizer, Ele não é desse mundo. O meu Pai, Ele está onde? Lá no céu. Então, o nosso Pai, Ele está no céu. E nós, quando nós oramos, colocamos ali a nossa vida diante do nosso Deus, nós estamos clamando a um Pai, não um Pai físico, não um Pai terreno, mas o nosso Pai que está onde? Que está nos céus. Quer dizer, a nossa intimidade com Deus, irmãos, de ter Deus como nosso Pai, aquele que vai me proteger, aquele que vai suprir a minha necessidade, aquele que vai cuidar de mim, aquele que vai me guardar de todo e qualquer mal. Aí ele diz aí: santificado seja o teu nome. Então, como é que eu devo orar, pastor? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que significa santificado seja o teu nome? Todas as vezes, irmãos, que nós orarmos, nós devemos pedir a Deus: Deus, santifica a minha vida, santifica os meus pensamentos, santifica o meu coração, santifica os meus olhos, os meus pés, as minhas mãos. Deus, santifica o meu casamento, santifica o meu ministério, santifica, Deus, o meu trabalho, santifica, Senhor, a minha vida, santifica a minha casa. As nossas primeiras orações, irmãos, devem ser voltadas para a santificação. Deus, eu quero que o Senhor santifique. Esta é a oração segundo Jesus estava ensinando, não só para os discípulos, mas para todos nós hoje. Versículo 10, ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, as nossas primeiras orações, pelo que Jesus está nos ensinando, Ele está dizendo que todas elas é voltada para o reino de Deus. Pai nosso que está onde? Nos céus. Santificado seja o teu nome. Deus, tudo que eu tenho, meu casamento, a minha casa, a minha família, o meu ministério, o meu trabalho, Deus, precisa ser santo. Deus, o teu nome precisa ser glorificado.
Que as pessoas, ao olharem para a minha vida, ao olharem para tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que está em minha volta, elas possam ver a santidade do Senhor, elas possam ver a beleza do Senhor, elas possam ver o Senhor, ó Deus, em tudo aquilo que eu faço. E como é maravilhoso, irmãos, quando nós santificamos a nossa vida a Deus, e quando nós declaramos: venha o teu reino. O que significa isso? Venha o teu reino. Que nós precisamos orar a Deus para que a palavra dele seja pregada, para que a palavra dele, irmão, seja divulgada nos 4 cantos do mundo. Deus, venha o teu reino sobre a terra, venha o teu reino sobre a nossa nação. Deus, venha o teu reino sobre o Brasil. Venha, meu Deus, abençoar não apenas o Brasil, mas todas as nações. Levanta missionários, levanta pregadores. Deus, levanta recursos financeiros para que o teu reino, para que a tua palavra, ela possa ser pregada, anunciada nos 4 cantos dessa terra. E a Bíblia diz: seja feita a tua vontade. Aonde? Tanto na terra como no céu. O que significa, pastor, seja feita a tua vontade? Por exemplo, quando alguém morre, um ente querido, um familiar, um membro da nossa igreja, um irmão em Cristo, ele está, quer dizer, fazendo a vontade de Deus, não mais aqui na terra. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu preciso fazer a vontade de Deus. Mas quando eu for para o céu, eu continuo fazendo a vontade de quem? De Deus. E ele diz: seja feita a tua vontade, tanto na terra como também no céu. Por isso que Jesus, quando ele estava ali na cruz, ele disse assim: Pai, se for possível, o Senhor passa de mim este cálice. Mas ao mesmo tempo ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Se for para eu passar pela cruz, eu vou passar. Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos orar e precisamos falar para Deus: Deus, seja feita a tua vontade. Estou passando por esse vale, estou passando pelo deserto. Deus, estou passando por uma luta muito grande, mas que seja feita a tua vontade. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos orar pedindo a Ele que seja feita a vontade dEle, tanto na terra como no céu. Deus, que a tua vontade prevaleça, que não seja o meu eu, que não seja o meu querer, que não seja a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. No versículo 11, aí ele diz assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então percebe, irmãos, que as primeiras palavras, quando nós estivermos orando, tem gente que já começa a oração dizendo assim: meu Deus, eu preciso que o Senhor me dê o pão nosso de cada dia. Eu preciso que o Senhor abençoe o pão de hoje. Eu preciso que o Senhor abençoe a minha casa, a minha família. Ela já começa pedindo um monte de coisa para Deus. E na verdade, o pão ele vem depois. Jesus disse: olha, nós devemos orar pedindo o pão nosso de cada dia. Então, nós precisamos, irmãos, agradecer pelo pão. Quer dizer, aquela comida, aquele pão que Deus está colocando na minha mesa, eu tenho que agradecer a Ele. O que é o pão, pastor? O pão, ele representa um alimento básico. E a Bíblia fala que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Deus me dá o pão. O que é o pão, pastor? O básico. O básico para quê? Para que eu possa me manter. O básico para que eu possa viver. Mas a Bíblia diz que Ele dá além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quer dizer, se eu estou comendo pão, irmão, só o pão, quer dizer, sem nada, já é motivo para agradecer a Deus. Mas se eu estou comendo pão e eu tenho uma manteiga, um queijo, alguma coisa para passar, quer dizer, Deus, eu já te agradeço porque o Senhor está me dando além daquilo que eu mereço.
além daquilo que nós pedimos ou pensamos em receber. O problema todo, irmãos, é que nós não agradecemos o básico, o necessário. Às vezes nós olhamos quantas pessoas hoje no mundo, no Brasil, em nossa volta, não estão passando necessidade. Quantas pessoas não estão passando fome com a crise que nós estamos vivendo. Eu não sei se você já tomou café hoje, alguns já tomaram, outros saem daqui e vão tomar um café, quer dizer, comer um pão. Deus, obrigado pelo pão nosso de cada dia. Nós precisamos aprender a agradecer ao nosso Deus. Mas pastor, e o amanhã? O amanhã pertence a quem? A Deus. Você lembra que lá no deserto o povo de Deus orou, Deus mandou o pão. E aí o povo viu aquela quantidade de pão e Deus deu aquele pão para que eles consumissem durante aquele dia. O pão que eles guardaram para o outro dia apodreceu, não prestava mais. E nós precisamos, irmãos, ser gratos ao nosso Deus pelo pão que Ele me dá quando? Hoje. Então às vezes nós queremos viver o amanhã, irmão, o amanhã ainda nem chegou. Eu preciso viver o hoje, o presente. Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje, pelo presente, pelo pão que o Senhor tem me dado, em nome de Jesus. Amém? E no versículo 12 diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então perdoar a dívida, irmãos, não é você pegar aquele monte de boleto que você tem, apresentar para Deus e falar: Deus, está aqui, Senhor, perdoa essas dívidas aqui. Então não quer dizer isso, amém? O texto ele está querendo dizer perdoa as nossas dívidas. Ele está querendo dizer que nós, irmãos, temos uma dívida com Deus que jamais conseguimos pagar. Jamais conseguiríamos pagar essa dívida. E aí ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Por exemplo, quando eu falho com você, eu fico com uma dívida com você. Quando eu erro, quando de repente eu falo mal de você, quando eu me levanto contra você, e aí você fica com raiva, você fica bravo, magoado, quer dizer, com ódio no coração contra mim, eu estou com uma dívida com você. E quantas não são as pessoas, irmãos, que têm uma dívida com a gente? E aí nós precisamos falar: Deus, eu tenho uma dívida com o Senhor e o Senhor me perdoou. Em meio a tantos erros, a tantas falhas, que apesar de estarmos na igreja e conhecermos a palavra de Deus, permanecemos cometendo erros e falhas, e Deus sempre vem para perdoar as nossas dívidas. Mas lembre-se que a sua dívida só é perdoada quando você perdoa também. Então a dívida que eu tenho com Deus, Deus só pode me perdoar quando eu libero o perdão para alguém. Então não adianta você estar magoado, quer dizer, com alguma coisa no coração com alguém: ah, esta pessoa, pastor, eu não perdoo. Essa pessoa me traiu, essa pessoa mentiu, essa pessoa me enganou, essa pessoa passou a perna, essa pessoa fez um monte de coisa, pastor, eu não perdoo esta pessoa. Então nem adianta pedir para Deus pagar a tua dívida, porque Ele só pode pagar a tua dívida se você também perdoar aquele que te ofendeu, aos nossos devedores. Então não devemos orar: meu Deus, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, em nome de Jesus. E aí, para terminar, diz assim: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do quê? Do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse outro aqui, ele diz assim, irmãos: não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, Deus se agrada da nossa sinceridade. Se eu, por exemplo, estou sendo tentado a roubar um CD desse, eu vou falar para Deus: Deus, eu estou sendo muito tentado a roubar aquele CD. Estou sendo muito tentado, Senhor, a fazer
tal coisa. Meu Deus, me livra desse mal. Irmãos, a tentação ela vem para todos nós. Não veio sobre nós tentação senão humana. Então quando ele fala não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, ele está querendo dizer que nós precisamos reconhecer que somos tentados, que estamos prestes a cair, que estamos sujeitos à tentação, mas que nós não queremos cair, que nós não queremos fazer aquilo de errado. Deus, eu estou sendo muito tentado a trair a minha esposa, mas não deixa eu cometer esse erro. Deus, não deixa eu trair a minha esposa. Deus, eu estou sendo muito tentado ali a roubar, a pegar um dinheiro, a ficar com dinheiro que não me pertence. Mas, Senhor, não permita que isso aconteça. A tentação, ela é humana. Deus, estou com muita vontade de tirar minha própria vida, me suicidar. Não permita que isso aconteça. Senhor, tira esse pensamento, tira esse desejo. Então, não nos induza, como a Bíblia fala, à tentação, mas livra-nos do quê? Do mal. Então, esta é a oração que nós devemos fazer. Quer dizer, a oração segundo Jesus ensinou para os seus discípulos. Como é que nós devemos orar? Orar ao Pai Nosso que está nos céus, santificar o nome dEle, pedir que o reino dEle venha sobre nós, pedir que seja feita a vontade dEle, tanto aqui na terra como aonde? Como lá no céu. Agradecer pelo pão nosso de cada dia, pedir perdão todos os dias. Deus, perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e pedir a Ele nos livrar da tentação, do mal, do desejo, de uma vontade, de algo pecaminoso que é do inimigo, que pode vir contra a nossa vida. Amém? Então a tentação, irmãos, ela vem para todo mundo, e nós precisamos aí pedir a Deus que possa nos livrar dessas tentações. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos agora. Nós vamos aí agradecer ao nosso Deus por esta palavra. Você que já tinha ouvido esta palavra, está ouvindo novamente. Deus tem um propósito para tudo em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos agora. Pai, obrigado, Jesus, por esta palavra. O Senhor é o Pai nosso que está nos céus. Pai, nós queremos aprender a orar. Nós queremos, meu Deus, que o Senhor nos ensine a orar. E que o Senhor, ó Deus, possa santificar as nossas orações. Santificar, ó Deus, a nossa boca. Santificar o nosso coração. Santificar a nossa mente. Santificar, ó Deus, tudo aquilo que nós tocamos, tudo aquilo que nós pegamos. Oh meu Deus, venha abençoando a nossa vida, venha abençoando a nossa casa, venha abençoando, ó Deus, a nossa família. Venha, meu Pai, o teu reino, que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino sobre a nação, que venha o teu reino, meu Pai, sobre o Brasil, que venha o teu reino dentro da nossa casa, que haja salvação na nossa casa, que haja, meu Deus, salvação na nossa família. Oh meu Deus, que o teu nome possa ser glorificado, que o teu nome possa ser exaltado, que a tua vontade prevaleça na nossa vida. Pai, que não seja feita a nossa vontade. Oh meu irmão, Deus nos ensina a orar, como Mateus 6,33 ele diz: buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e a Bíblia diz que todas as demais coisas serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, e diga para Ele: meu Deus, eu quero ser um adorador. Eu quero, meu Deus, ter intimidade contigo. Eu quero ser aquele, meu Deus, que ora no secreto.
Eu quero ser aquele, meu Deus, que no oculto, meu Pai, eu busco uma intensidade maior com o Senhor. Eu quero mostrar a minha espiritualidade para Deus. Eu quero cantar para Deus. Eu quero fazer tudo para Ele, para que o nome dEle seja glorificado, para que toda honra, toda glória seja dada a Ele. Oh, Jesus, vem, 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 Senhor, nesta manhã. Olha, meu Deus, para a tua igreja. Olha para este homem, para esta mulher, esta pessoa, meu Deus, que está falando contigo agora e dizendo: Pai, perdoa as minhas dívidas. Perdoa, Senhor, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu, aquela pessoa que me magoou, que me entristeceu, que me traiu, que tentou me passar a perna. Oh, meu Deus, vem, vem perdoando os nossos pecados, vem limpando o nosso coração, vem tirando todo o pecado, vem tirando toda iniquidade. Vem agindo, meu Deus, no nosso meio. Vem manifestando, meu Pai, o teu poder. Pai, nós te agradecemos pelo pão nosso de cada dia. Te agradecemos pelo pão que o Senhor nos dá hoje, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Agradecemos pela tua proteção. Oh, meu irmão, adore a Ele. Ele está aqui nesta manhã. Ele quer ouvir as nossas orações. Ele quer ouvir o nosso clamor. Aleluia, Jesus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Oh, aleluias. Oh, Senhor Deus, o céu vai descer neste lugar. Oh, meu irmão, cante novamente. Pai nosso, aleluias. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, santo é o teu nome, teu reino buscamos, teu reino buscamos, tua vontade seja feita, tua vontade seja na terra como é, na terra como é, e no céu, no céu. Deixa o céu descer na terra como é, no céu. Deixa o céu descer. Levante suas mãos e deixa o céu descer. Deixa o céu descer. E o céu vai descer neste lugar. Deixa o céu descer. E o céu está descendo neste lugar. Deixa o céu descer. Oh, vem, céu de Deus, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. E deixa o céu descer, Senhor. Deixa o céu descer. E teu é o reino, Pai. Teu é o reino, teu é o poder em tua a glória para sempre. Amém.
nessa presença, meu irmão. Eu quero ouvir e deixa o céu descer. E o céu está descendo. Deixa o céu descer. Oh, aleluia, aleluia. Deixa o céu descer. Pai, clamamos ao Senhor. Oh Deus, tudo o que nós queremos é fazer a Tua vontade. Meu irmão, mesmo Deus que estás nos céus, Ele habita dentro de você através do Espírito Santo. O mesmo Deus que é Pai é aquele, meu irmão, que cuida, é aquele que é íntimo, oh, é aquele que é nosso amigo. Oh, recantere balá, xere balá, tore cantere balá, tiri balá, tiri cantere balá. Oh, vem, vem, Senhor Jesus. Vem santificando a tua igreja, santificando o teu povo. Diga para Ele, meu irmão, diga para Ele, fala para Ele os teus defeitos, fala para Ele, meu irmão, aquilo que você deseja que Ele tire da sua vida. Diga para Ele: Deus, eu não quero ser mais o mesmo, eu quero que a tua vontade prevaleça na minha vida. Eu quero ser santo, meu Pai, eu quero ser santo no meu casamento, eu quero ser santo no meu namoro, eu quero ser santo no meu trabalho, eu quero ser santo na igreja, eu quero ser santo, meu Pai, aonde eu for, aonde eu estiver. Pai, que as pessoas possam ver o brilho do Senhor na minha vida, que as pessoas possam ver a presença do Senhor na minha vida. Oh, recantere balá, tere balá, tere balá, tiricantere balás. Oh, meu irmão, que tudo que eu e você nós venhamos fazer seja para que o nome de Deus seja glorificado. Oh, que as pessoas possam contemplar a beleza do Senhor, a formosura do Senhor sobre as nossas vidas. Oh, recantere balá, tere balá, tere balá, siricantará balás. Vem, vem, Senhor, abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja, perdoando os nossos pecados, santificando a nossa vida. Que o céu desça sobre a tua igreja, que o céu desça sobre a nossa vida. Vem inundar o nosso coração, vem acender a chama no nosso coração. Ore cantará balá, xerererererere balá, xererere cantere balá, xere balá, xere balá, tiri cantere balás. Oh, aleluia, 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 oh, aleluia. Vai adorando, vai louvando, vai glorificando a Deus agora. Aleluia, recebe, recebe, Senhor. Aleluia, Jesus. Teu é o reino, teu é o poder e tua a glória para sempre. Levante nossas mãos, vai. Teu é o reino, teu é o poder e tua a glória para sempre. Amém. Vamos aplaudir bem forte, que é pra Jesus. Aleluia. E deixa o Toda céu glória, descer, toda igreja. honra. E o céu está descendo neste lugar. E deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
a Deus, amém. Que bênção, irmãos, Deus é maravilhoso, amém. Devemos buscar o reino de Deus, a glória de Deus. Nós que servimos a Deus, irmãos, eu sempre falo isso, nós moramos nesse mundo, habitamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos cidadãos do céu e por isso nós devemos fazer a vontade dele enquanto nós estivermos aqui na terra e quando nós estivermos lá com ele. E o que significa, pastor, fazer a vontade de Deus? É estar adorando a ele. Quem já partiu e tem certeza da salvação está adorando a Deus. Quem já adora ele aqui, quem adorava ele aqui, na sua partida está adorando ele, contemplando a sua beleza, a sua formosura em nome de Jesus, amém? Que nós possamos, irmãos, caminhar, prosseguir para alcançarmos aí esta bênção tão esperada por todos nós, amém? Aqui no mundo a gente sabe como que o mundo é, como que as coisas são, e eu creio que em Cristo nós já vencemos em nome de Jesus, amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais, você que vai assistir depois através do YouTube, através do Facebook, que Deus possa abençoar a sua vida. A nossa igreja está aberta, estamos tendo culto presencial. Amanhã, segunda-feira, tem culto da prosperidade com o pastor Almir, 9 da manhã, às 15 horas e às 18. Terça-feira tem culto de oração com a pastora Neide, às 18 horas. Quarta-feira tem culto da família, 7 da manhã, 9, 15 e também às 18 horas. E todos os domingos temos culto 8, 10, 15 e às 17h30. Por enquanto estamos nesse horário aí, só o horário da noite, que teve aí uma mudança. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.